de humilhação também. Mesmo que aquele menino de quem está sendo falado nunca fique sabendo, quem vai ter a garantia disso? A coisa mais difícil de maternar é educar. Por que é tão difícil? Oi, boa tarde. Boa tarde, bom dia, Fê. Mais uma vez aqui no meu sofá. Hoje quem tá aqui é a Dani Toigo, pode falar isso? Minha orientadora parental. Minha e de você, se você quiser também, porque eu vou fazer uma breve apresentação toda, depois eu quero que tu te apresente. Eu sempre gosto de dizer onde eu conheço as pessoas que sentam aqui no meu sofá, né? Eu conheci a Dani numa roda de conversa, onde eu fui mediadora. E cada mulher contou uma história e eu fui como mediadora. E eu já tinha tomado um pouco de champanhe, um pouquinho de vinho demais. Então eu já tava meio virando a Hebe Camargo, assim, né? Interrompendo quando não era pra interromper. E eu achei a Dani super falante, super segura de si no que ela tava falando, como orientadora, parentalidade, a história dela. E eu falei, um dia eu vou precisar dela. E precisei, e foi esse ano. E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra parentalidade. Que eu entendi. Queria que tu, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui agora nas câmeras, ter vindo aqui passar um tempinho comigo aqui na minha casa. Eu queria que tu te apresentasse, Dani, porque manezinha tu não és. Não sou manezinha. Conta, quem é a Dani Toigo? Toigo? Toigo. Bom, eu sou profissionalmente, né, eu sou uma educadora parental, trabalho também com comunicação não violenta, né, sou especialista em comunicação não violenta. E parentalidade é um termo que a gente tem escutado mais, mas realmente não é uma coisa tão recente, é uma coisa recente, na verdade. E eu gosto muito de usar esta palavra e não maternidade ou paternidade, porque ela engloba os tudo. Dois. Exatamente. Né? Então, é como que a gente educa os nossos filhos. Então, a parentalidade consciente, que é o que eu acredito, é a gente entender esse mecanismo, né, daquilo que a gente viveu, o que o mundo está pedindo hoje, o que os nossos filhos precisam, quais são as necessidades deles e as nossas também, quando a gente educa. Né? Então, eu acredito muito que a gente precisa fazer movimentos para fazer diferente do que a gente recebeu. A estrutura do mundo que a gente vive é uma estrutura muito violenta. Então... Que está mais violenta, não? Tu compara, assim, tu tá comparando com a... Tu comparou que não foi o que a gente viveu, claro, né? Os pais são diferentes, ainda mais são outros pais e outra mãe. Sim. Tu acha que tá mais que a gente tá vivendo uma coisa mais violenta? Eu acho que existem coisas que estão mais aparentes e desafios que são desse tempo, estão relacionados à internet, redes sociais, todas essas questões. E que sim, existe hoje toda uma frente que é violenta no sentido de que traz uma separação, desumaniza às vezes as mulheres, às vezes desumaniza a criança ou até o adolescente. Quando a gente faz uma coisa mais caricata, assim, sim, é uma forma de desumanizar, né? Então, mas eu acho que sempre foi. A nossa estrutura social, ela é uma estrutura muito baseada na violência. Quando a gente pensa, Naia, que a gente assistia os nossos desenhos de antigamente. Meus filhos falam isso dos desenhos de antigamente. Exato. Então, assim, mesmo essa cultura do super-herói, do bandido, que tem que matar o bandido, que o legal é o super-herói que... Isso tudo faz parte do nosso inconsciente coletivo e que tá também na raiz dessa violência, né? Então, toda essa cultura de punição e recompensa. Então, quando a gente fala de parentalidade hoje, pelo menos nessa linha que eu acredito, a gente entende que precisa motivar crianças e adolescentes a quererem ser melhores e ter mais ética, honestidade, esses valores que a gente acredita, porque eles entendem que isso é o melhor para eles, é o melhor para as outras pessoas com quem eles se relacionam e para o mundo. Não porque eles estão motivados a ganhar alguma coisa ou porque eles têm medo de serem punidos. Sim. Então a gente fala de motivação de dentro, intrínseca. E por que é tão, pra mim, eu acho, né? Não sei se... Era uma frase que a minha mãe falou pra mim. A coisa mais difícil de maternar é educar. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil?
Eu vou falar por mim. Eu acho que é mais difícil porque a gente recebeu algumas coisas dos nossos pais que já tentaram fazer o melhor que eles podiam, que já receberam alguma coisa lá dos seus pais, às vezes muito difícil, desafiadora, assim, a minha história da família tem muitas questões, né? Então, eu vejo hoje, né, acessando com mais compaixão para o que os meus pais me deram, eu vejo que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, com os recursos que eles tinham naquela época. Mas tinha violência, tinha muito grito, castigo, punição física, né? Com chinelada, varada, todas essas coisas. Mas as crianças de hoje em dia, as minhas pelo menos, sabem que não pode. Eu dou um beliscão, meu Deus, não pode bater em mim. Eu jogo um chinelo e falo, se acertasse o chinelo em mim, porque eu jogo chinelo. Ai, meu Deus. Jogo umas havaianas, assim, mas não pego assim. Eu falei, meu tio dava de cinta na minha prima. Dava de cinta. Mas é porque a gente, adulto, tá desregulado. A gente tá enlouquecido nessa hora que a gente atira uma coisa. Porque foi um gatilho. Algo o tal do gatilho. Pegou ali, e aí o que eu recebi, sei lá, como é que foi, que crenças eu tenho, né? Então a parentalidade, ela olha também para o que a gente, adulto, hoje recebeu quando a gente era criança e adolescente. Então, voltando para a tua pergunta do porquê que é tão difícil, eu acho que a gente vive num mundo que está muito diferente. Sim. E que hoje já existem essas leis a respeito da violência contra a criança, embora ainda seja uma coisa que existem muitos grupos, muitas pessoas que ainda batem, punem dessa forma, matam até seus filhos, né? Surram os seus filhos. Isso era natural, esperado quando a gente era criança. Mas hoje já não é mais natural e esperado. Então, tem uma série de coisas, pesquisas, a psicologia foi dando isso pra gente, né? De mostrar que isso deixa marcas, que isso não te ajuda a prosperar como um ser humano. Porque existe isso, eu apanhei e não morri. Sim. Eu tô ótimo porque eu apanhei. Meu irmão não apanhou, deu ruim. Então é uma crença muito Não, forte. Eu falo às vezes, sabe o que eu falo? Olha a minha que pior. Isso é falta de surra, eu falo. Ai, Anaí. Né? É uma frase que eu já ouvi da minha mãe, eu acho. Meu pai nunca me bateu, a minha mãe já me deu beliscões. Então eu herdei os beliscões. Eu dou uns beliscões às vezes, né? Neles. Quando você tá com raiva. Tu acha que a mãe sai mais, se descabela mais, porque dizem a mulher é histérica, o homem não é histérico, então a mulher grita mais. Mas aqui em casa tem um movimento assim, eu explodo antes. A mãe explode mais que o pai? Não é uma regra. Tem muito a ver com a história da pessoa. Existem homens que são muito mais explosivos, muito mais... É verdade. E aí quando eles entram em ação é muito difícil, né? Então, acho que não dá pra gente generalizar e colocar isso relacionado ao gênero, não. Por isso que quando a gente fez 8 sessões de... Orientação parental. E eu, quando fui fazer, né, os exercícios, que é pra gente pensar no que eu fui como criança, no que eu fui como adolescência, né? Adolescente, como foram meus pais nessa época. Daí eu comecei a entender o que era isso, essa orientação parental. Porque eu tive que relembrar o que foi a minha vida e o Jerônimo fez o mesmo pra ele, né? Isso aí foi bem interessante pra gente como casal, né? Porque a gente sabia, mas talvez ali a gente meio que bota as cartas na mesa. Por isso que o Jerônimo até se confundia achando que a gente tava fazendo de casal, né? Terapia de casal, ele achava. Ótimo. E isso é uma coisa legal também, porque quando você chegou, você tinha essa crença de que eu atenderia o filho. Eu achei que tu ia atender meu filho. Não, então, o terapeuta familiar, ele pode atender a família toda. Mas o educador parental, ele vai atuar com os adultos, com os pais, né? E isso mexe no sistema, porque eu acho que usei essa metáfora para vocês em alguns momentos, né? Vamos dizer que uma família é um tipo de sistema. Então, quando esses adultos têm mais consciência sobre o que receberam, sobre o que querem lá pro futuro dos seus filhos, né? Quando começam a ter consciência e aprender outras formas de lidar com as coisas, esse sistema todo, eles se movem. Então, todo o sistema se reorganiza também. Então, é suficiente, lógico que existem outras questões, às vezes isso precisa, né, ir para uma terapia de família, mas aí é outra história. Em geral, a gente atua com os pais e fica ótimo. Eu também achei que, de repente...
deu uma cleque aqui em casa, assim. Né? Não tem magia, né? Tu mesmo falou com a gente, ninguém vai mudar, né? A gente só vai dar uma melhorada. O mudar, a gente muda. Muda, claro que a gente... Sim, a gente muda, claro que a gente muda. A gente tá mudando todo dia. Mas assim, o Jerônimo não vai esquecer, não vai começar a botar a toalha pra lavar. Hã? Pode ser, mas ele vai ter que querer muito, porque ninguém muda o outro. Ninguém muda o outro. A gente muda aquilo que a gente entende que é importante pra gente mudar, né? Então tem coisas que da nossa natureza. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou mais ativa, que sou mais coraçãozão, que sou mais impulsiva também. Meu marido já é uma pessoa mais contida, mais sério, mais racional. Essa essência não vai mudar. Porque a gente é assim, né? Então, a maneira como eu reajo a algumas coisas, a maneira como ele reage a algumas coisas, vão ser formas diferentes. Talvez ele vá precisar ficar mais quieto, se isolar um pouco, pensar, né? E eu já sou mais de responder imediatamente. Então, que movimento que eu preciso fazer para que seja um movimento mais saudável para minha relação com eles? Eu talvez precise dar um tempinho, entender que se eu sair... Gente, é maravilhoso isso. Deixa eu contar pra vocês que eu aprendi com uma professora que o nosso cérebro é tão incrível que quando a gente tá lá sob o efeito daquele... exato. Quando a gente tá no... Mas já tá valendo se tu tá gritando já? Ou não? Vai gritar. No meio do processo, se lembrou... Opa, eu me perdi aqui. E se você lembrar disso... E sair por 30... Pera um pouquinho, eu preciso de uma pausa. Eu preciso de uma pausa, né? Diferente de falar assim, Del, sai da minha frente, vai lá no teu quarto. Não é isso que eu tô falando, só eu que preciso. Pera um pouquinho, eu preciso de uma pausa. Vou até o banheiro, sento um pouquinho, 30 segundos. E aí vem a parte que eu falei que eu aprendi com a professora. Faz esse gesto, mesmo que seja um sorriso amarelo, não precisa nem ser um sorriso lá no banheiro, em qualquer lugar. Faz esse gesto aqui, fica, mesmo esquisito, assim, já informa pro nosso cérebro que a gente tá se sentindo melhor, né? Não precisa fazer necessariamente isso. Se você pausar, tiver essa consciência de pausa, sai um pouco, 30 segundos, 1 minuto, você já vai voltar diferente. Pra homem e pra mulher? Claro. As mulheres. Ensinar pros filhos também. Tá. Homem, mulher, pai e mãe, assim, quem te procura mais são as mulheres? Sim. São as mães? Sim. E as mães levam os pais? Convido, né, que venha, que sempre venham os dois. Foi assim, né, eu te procurei e tu falou, vamos fazer a primeira sessão, né? Isso. Às vezes os homens não vão, às vezes eles vão, né, eu explico por que é importante, apresento esse trabalho. E aí é interessante, né? Porque às vezes eles vão assim meio resistentes, mas depois eles se conectam. Sim. E uma coisa que eu já ouvi também, Anaía, é que alguns homens têm um preconceito com fazer terapia, que eu acho uma pena. Né? Mas um trabalho com um educador parental é mais tranquilo pra eles, às vezes. Entendi, faz sentido. Curioso, né? Curioso, no mínimo curioso. Então aquilo, né, temos mais... Todo mundo já sabe, tem vários artigos científicos, não sou eu que estou falando, daquela pressão que as mulheres têm, né? As mulheres, as mães, têm muito mais pressão, sobrecarga, né? De pensar a vacina das crianças está vencida, ou amanhã tem aniversário da escola do filho número 3, tem que comprar o presente. A carga mental. A carga mental das mães. Na sua grande maioria, né? Não estamos falando que são todas, mas né, o Emerson é paizão aqui, pai quase solo, né, Emerson? Mas, assim, a grande maioria tá essa sobrecarga mental nas mulheres, né? Então, assim, tu deve ouvir muito disso. Muito, muito. Sinto na pele. Sinto na pele. Né? Também. E recebo as pessoas. Porque eu acho que é muito cultural ainda, né? E tu acha que daí... E olha a minha... Essa idealização da maternidade, então... que a mulher tem que cuidar e tudo mais. Isso tá aí. E daí fica aquele desafio maior ainda da educação, meu, como mãe de 3 meninos, que eles, né? Olha só, eu vou querer que eles sejam mais ativos, que a mulher deles não tenha tanta sobrecarga mental. Então, olha olha o meu desafio, olha a minha responsabilidade. Que não tô conseguindo. Não consigo hoje. Esse dia eu saí com uma amiga, ela falou, não, ele faz a cama dele e lava a sua louça. Eu falei, meu Deus, um dia eu tô errando.
sabe? Você cobrou. Eu acho, tem aquela frase também, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Que eu acho que a gente precisa, que também é uma violência, né? Que é uma violência. Exato. Porque a responsabilidade de educar uma criança não pode ser só da mãe. Né? Não pode. Na verdade, não, tem uma coisa... Né, eu tenho um parceirão que super educa junto. Mas até numa série que eu vi dinamarquesa, a mulher tá tentando engravidar, tá tentando fazer a FIV, né? E ela sempre faz entrevista e o cara tem que sair correndo pra achar uma cadeira. Porque nunca tem a cadeira pra ele na hora da reunião com o médico que tá... Daí ela tem um ataque depois da 10ª vez que ela tenta fazer e não engravida. Porra, por que não tem uma cadeira pra ele? A gente tá tentando engravidar. Né? E o médico fica, pega uma cadeira, mas continua só pra ela. Não, porque você tem que fazer isso. Pô, a responsabilidade já começa errada ali no consultório. É isso que eu tô falando, é cultural. É muito cultural. Né? E uma coisa que eu lembrei, que eu adoro contar, é que essa coisa da gente educar os nossos filhos sozinhos, aqui é a minha casa, os meus problemas estão aqui, a gente resolve aqui dentro, isso é recente. Isso mudou depois da Segunda Guerra Mundial, quando teve a migração das pessoas para as cidades. Eu não sabia qual era o movimento histórico. Até então, as pessoas viviam em vilas, né? Criadas em comunidades. Então, tinha lá os tios, as tias, as avós, as pessoas estavam ali. As crianças eram criadas mais em conjunto, né? Exato, exatamente. Então, se a gente pensar, Segunda Guerra Mundial, foi a geração ali onde nasceu os nossos pais, provavelmente, um pouco depois, né? Então, isso já estava em processo de transformação. Nós fomos as primeiras que foram educadas assim, mas aqui é o nosso problema na nossa casa. Sim. E aí a gente vai... Olha que situação que a gente tá no meio disso. E a gente vai ter os filhos... Com a tecnologia. Com a tecnologia, que é uma coisa que a gente também não tem referência nenhuma. Por isso que eu acho, essa é uma bandeira pra mim. Primeiro, é parentalidade, não falar sobre maternidade. É sobre todo mundo e como a gente vai constituindo coletivos, comunidades onde a gente pensa sobre esse educar. Né? Para sair dessa lógica, que é uma lógica que é muito pesada para a mulher. Né? Então, é o lanche, é a amamentação. Né? Não, já começa lá, né? Começa... Exatamente. Dani, daí a gente falou aí desse advento que é a internet, que são as redes sociais, e a gente não pode deixar de falar da série Adolescência. Você já viu, óbvio. Eu tô vendo com o Antônio, com meu filho mais velho. E perguntei pro meu filho do meio, Joaquim, se ele queria assistir. Mas é óbvio que ele já sabe alguma coisa da série, que ele falou não. Ele não quer assistir. E acho que tá certo. Depois de vendo, acho que, né? Mas foi com ele que num banho de piscina que eu perguntei pra ele, que eu falei que eu não sabia que a palavra incel, e ele sabia o que era. Foi com o Joaquim. O Joaquim. Né? E assim, a forma que ele falou, né, é uma subcultura relacionada a homens geralmente heterossexuais, né? Então assim, sabe tudo. Brancos. Essa parte ele não chegou. Mas ele falou dos heterossexuais que querem ter um relacionamento com mulheres e não conseguem. Mais ou menos assim um resumo, né? Que ele... São celibatários involuntários que culpam as mulheres, aí a coisa da série lá do 100, né? 80 para 20, então, que eles acreditam que 80% das meninas, mulheres, vão se interessar só por 20% dos homens. Meninas. Que serão sempre os mesmos 20% dos homens, os outros 80% dos homens... Vão ser rejeitados. Isso é o quê? Aí eles, como eles são rejeitados... Então, eles são os 80% rejeitados. Então, eles têm um ódio, a misoginia, o ódio à mulher, né? O ódio à menina. Isso é o incel. Isso, celibatários involuntários. Porque eu não quero ser celibatário, mas ninguém me dá bola. Então, eu me sinto rejeitado. E eu fico com raiva. E o que eu vi o podcast que tu me sugeriu, que era o da... Fala pra mim o nome dela. Vanessa Cavalieri e Carol Albuquerque. Eu acho que eu sugeri os dois, né? Eu acho que eu não sei qual dos dois que eu vou falar agora. Que eu me perdi, o Joaquim tá lá na cozinha, eu me perdi. Mas é alguma coisa desse episódio que ela fala... Não sei. Perdi. A gente tava falando dos incel. Mas é sobre a série, alguma coisa que ela fala ali na série. Não, vai tu. Me ajuda.
Vou falar um pouquinho sobre a série. Vamos falar mais da série. Antes a gente talvez vá enganchar com isso, né? Eu falei pra Anaía que eu não falei em nenhum momento nas minhas redes sociais sobre isso. E não tá baseado em nenhuma pesquisa e mais uma coisa, né, de observação das relações, até porque eu também tenho 2 filhos adolescentes. E o que eu observo e que eu acho que a série trouxe de uma forma muito interessante pra gente levantar esse tema, pra causar isso, pra gente olhar. Não acho que ela encerra tudo, até porque a própria narrativa, com esse plano sequência, ela vai fazendo uma linearidade. Tem muitas coisas que não são cuidadas ali, né? Então isso me gerou um pouco de desconforto. Mas o que eu observo? Que os meninos com 12, 13, 14 anos, eles estão ali entrando na puberdade, então eles ainda não transformaram, não passaram pela grande transformação do corpo, eles ainda estão com um corpo mais infantil, digamos assim, mas isso não acontece com as meninas. As meninas, muitas, cada vez mais, menstruam mais cedo, então com 12, 13, 14 anos, elas já estão com aquele corpão. Exatamente. Então, o que acontece? Os meninos que são hétero, eles ficam interessados, não significa que eles já vão namorar ter algum tipo de... Exato, né? Às vezes começam com beijinho, com paquete, mas eles começam com esse flerte, eles saem da infância e já começam a se interessar ali por uma outra pessoa de um outro jeito. Então, eles estão ainda com um corpo mais infantil e elas já mais mocinhas. As meninas também amadurecem, exato, também elas amadurecem antes. Então, elas estão mais interessadas nos meninos de 15, 16, que já encorparam um pouco mais. E os meninos de 13, 12, 13, 14, eles não querem as meninas de 9, 10, 11. Elas são muito crianças. Então, eles estão interessados por elas ali na mesma faixa etária, mas elas não. Junto com isso, tem as pautas que a gente está discutindo cada vez mais. Feminismo, antirracismo, homofobia, todas essas coisas que eu observo que as meninas estão mais conectadas, talvez até por causa do feminismo. Né? Que das mães em casa, com certeza. Agora eu tô falando, lembrei até do que eu ia falar. Mas fala. E os meninos, eles estão ainda muito conectados com o videogame, com o carrinho, com pescar, com jogar bola. Eles ainda estão nesse universo mais infantil. Então, eles falam coisas que não estão conectadas com essas pautas. E elas desprezam eles. Elas acham que eles são péssimos. Elas, às vezes, avacalham com eles. O que torna essa população mais vulnerável, mais fragilizada, ainda mais hoje. Porque o personagem da série tá nessa faixa etária, né? Exato, tem 13. E aí tem a coisa da rede social, né? Dessa linguagem toda que vai pela também rede social. Não sabia. O se sentir rejeitado. E mesmo que seja no WhatsApp, as meninas têm grupos do WhatsApp que não é o da escola. E às vezes as coisas elas acontecem por ali. E isso é uma forma que a gente precisa falar com as meninas de humilhação também. Mesmo que aquele menino de quem está sendo falado nunca fique sabendo, quem vai ter garantia disso? Então a gente precisa muito, na minha opinião, conversar com as meninas, conversar com os meninos sobre todas essas questões. E eles estão ali, nessa faixa, muito vulneráveis, conectados à rede social, a jogo e a pior plataforma de todas, que é o Discord. Que é onde acontecem esses canais, esses chans, como fala, sei lá. Panelas, né? Paneleiros. Né? Que acontece violência e absurdas. Então, atearam fogo no corpo de um morador de rua, fazendo live com não sei quantos adolescentes assistindo isso ao vivo numa dessas panelas. Então isso é muito grave, né? Sobre esses muito temas grave. Que a Carla Albuquerque e a Vanessa Cavalieri... Esse podcast é bem pesado nesse sentido do que a gente ouve, né? Pesadíssimo. Então, o que acontece? Eles estão lá. E aí eles são mais frágeis. Não começa mostrando questões
de assim, apologia né? ao nazismo, de nada disso. Começa com memes, com coisinhas engraçadas, com coisas distorcidas sobre as mulheres. O ódio à mulher, ele não vai direto lá. Mas ele começa com isso que parece algo inocente e chega lá. Eu quero pegar esse gancho porque a gente não tá justificando quando tu fala isso, né? Não. Que as meninas são mais velhas e às vezes elas são agressivas com esses meninos que não são mais velhos, são da mesma idade e eles se sentem fragilizados. A gente não tá justificando, mas é uma coisa que acontece e eu, como mãe de menino, verifico às vezes. Que às vezes tem menina que às vezes tá meio que se passando, né? E a mãe, né? Mãe galinha, já fica preocupada. Por que ela tá falando assim com o meu filho, né? Porque é mais infantil, né? Tu já fica nervosa quando vê uma coisa dessa. Então, assim, é importante também, a gente falou da minha grande desafio de educação dos meninos, mas as mães de meninas também têm um grande desafio. Com certeza. Né? Porque às vezes a gente só tá falando, as meninas são, né? A maioria dos meninos que fazem essas coisas horrorosas em escola é menino. Também fala isso na... Né, fala. Que atira, tô falando baixo, né? Mas é menino, né? É raro. Também fala isso nela, nesse podcast. As meninas não vão pra essa violência dessa forma. Mas elas são muito vítimas de cair em golpes que fazem com que elas possam... Elas são elas que caem nos golpes e os meninos que são mais violentos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tá vivendo realmente... É necessário que se fale sobre regulamentação das redes. Tá, e é necessário que as mães, que os pais assistam a série. É muito. É necessário, muito. Né? As pessoas falam, eu tenho medo. Eu tava com medo de assistir, mas tá ok. Se você começar, eu vou sugerir... A pior eu acho que é a primeira, não é? Eu primeiro achei episódio. O segundo episódio. Só vi o primeiro e o segundo, eu acho, e o terceiro. Não, o eu não vi o quarto. O terceiro que é com a psicóloga. O que aconteceu? Eu primeiro escutei o podcast de quase 2 horas com a Carla Albuquerque, que se vocês colocarem também no YouTube, coloque Adolescentes e Internet. Carla Albuquerque. Ela é uma jornalista investigativa. E esse podcast é muito pior do que a série. Né? Muito. Então, e tá acontecendo no Brasil. É sobre isso que a Vanessa Cavalieri fala também. Tá acontecendo aqui. É muito sério o que tá acontecendo aqui. Antes de morar em Floripa, Naira, eu morava em Caxias do Sul. Essa semana aconteceu de uma professora de uma escola municipal ser esfaqueada por 3 adolescentes de 13 e 14 anos. Ai, que legal. Ela não morreu, ela tá bem, mas ela foi esfaqueada pelas costas por 3 estudantes. Então, foi lá, né? Então, o que tá acontecendo que a gente tá deixando os nossos filhos na internet, nas redes, né? Jogando e, enfim, tem um universo de coisas e várias camadas sobre isso. E eles estão consumindo muita violência. E a violência, isso já sabe, tem muitos estudos que a gente vai dessensibilizando. Por exemplo, o meu marido gosta muito dessas séries tipo Vikings, Game of Thrones, essas coisas super violentas. Sim, Jerônimo adora né? Vikings. Eles adoram, os homens, isso. Isso tem muita violência. Muita. Eu não consigo. Que é como eles eram antigamente mesmo, né? Exato. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu não consigo assistir. E eles eu fecho os olhos. Então, e eles vão e é mais natural, porque a violência, ela dessensibiliza. Escutei a Vanessa Cavalieri, estou citando ela horrores hoje, falando que ela também não se impressionou muito com a série, né? Porque ela já estava vendo coisas no dia a dia dela, né? Ela falou, vi. É pesado o que eu vou falar agora, mas ela cita, agora não sei se é ela ou a outra, a Carla, de situações filmadas de estupro de meninas de 13, 14 anos sendo passado ao vivo nesses canais, paneleiros, enfim. E tem mais uma coisa. Vai vindo coisas na minha cabeça, né? A pornografia. Isso vai afetar essa geração, a vida sexual, a satisfação consigo mesmo, de uma forma que a gente não tem ideia. Então... Antigamente a pornografia era aquelas revistas grudadas, né?
Não era no nem viu o era, primo. era o nus. Era o nus, não, mas uma vez eu já peguei uma bem cara de pornografia. Tá. Não, tanto é que tá na minha memória, né? Alguma. Por que você vê? Chocou? Por que ficou chocada? Choquei com a Exatamente. foto que eu vi, que era numa revista. Me lembro na casa de quem? Esqueci qual era o tio. E eles existem hoje o X, Que isso? sabe, é o antigo Twitter. Ah, o Twitter. Mas não tem mais, né? Aqui. No Brasil não tem, né? Ele voltou, né? Voltou, tô por fora. Então, e os adolescentes estão lá. Eu não tô lá, mas Então. os adolescentes estão. E parece que tem conteúdo, assim, lá que você simplesmente acessa. Então, a gente precisa discutir essas coisas e pressionar mesmo. E como é que tu acha que a gente discute, assim, eu como mãe, como falar? Porque às vezes eu falo, mãe, essas coisas, né? Como fala? A gente tem que conseguir ajuda na escola. A gente fala bastante da escola, a gente conversou bastante sobre as escolas, né? Uhum. Como que as orientadoras, como o teu trabalho pode fazer diferente? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Então, precisa tomar consciência, eu acredito muito nisso, né? Então, isso que a gente tá fazendo é importante, esse trabalho da Vanessa, da Carla, todas as pessoas que estão falando sobre isso, porque conforme mais pessoas ficam sabendo que isso existe, né? É a tomada de consciência, você tem condições de agir. Sim. Antes a gente estava falando um pouco sobre, não tinha ideia de que Dessa palavra? fazer. Ah, tá. Por exemplo, bullying, cyberbullying, no início do ano passado se tornou uma lei no Brasil, né, que isso é crime. Até porque, e o cyberbullying considerado um crime mais grave do que o próprio bullying, que é uma coisa que acontece aqui, entre a gente. Por quê? Depois que foi pra internet, tá na internet, não sai mais. Isso pode tomar um alcance... Proporções gigantescas. Absurdos. Então, isso era uma coisa que você, por exemplo, não tinha conhecimento. Não. E aí, como que a gente age quando a gente não conhece, não sabe o que significa, né? Então, a gente não tem tanta ação consciente daquilo. Então, eu acredito que as escolas são uma esfera muito importante para esses debates. Por quê? Porque é lá que os adolescentes estão. É onde os pais também podem ser chamados e ter esses espaços de conversar, de se informar sobre o que está acontecendo. Eu acredito muito, eu sou uma facilitadora de círculos de justiça restaurativa e eu sei a potência desse trabalho, é incrível. Colocar os adolescentes para conversarem, porque quando você está mediado por uma tela, é muito mais fácil de você ser violento. Os haters estão aí mostrando pra gente. Tem muita gente corajosíssima na internet, mas se você vem aqui, olha no meu olho e fala a mesma coisa. Essa pessoa não vai fazer. Então eu acredito que os adolescentes, eles precisam participar de círculos mediados por pessoas formadas, né, que sabem fazer isso, porque é um trabalho super cuidadoso e delicado, mas eles precisam poder se escutar sobre os impactos, falar sobre o que eles sentem. A gente não recebeu uma alfabetização emocional quando a gente foi educado. Então, pouquíssimos pais sabem fazer essa alfabetização com seus filhos. Eles não estão conseguindo se comunicar. Mas assim, agora que tu falou isso e ela também fala, né, depois que ela foi pro Fantástico, que mais gente soube dessas coisas, né? Mas as professoras tem obrigação, né, de ter visto essa série. A dona da escola, das escolas, as diretoras, coordenadoras. Será que as escolas vão fazer? Porque no meu filho eu perguntei, ele falou que uma professora comentou sobre a série na sala. Eu tô esperando que vai ter um fórum, tem um fórum disso, tem um fórum daquilo, tem o dia da... Tem várias coisas acontecendo na escola, quase toda semana, né? Nada contra, tá certo, as bandeiras que estão levantadas, mas ninguém tá levantando essa bandeira. Ai, não, bullying aqui é proibido, que foi quando a gente entrou na primeira vez na escola. Não, a gente trata o bullying, mas como que trata? Como que tá... As escolas vão mudar? Porque a escola é a única indústria que não inovou. Você sabe que essa é uma fala do não é minha. José Pacheco. Não sei, eu vi em algum lugar quando eu no meu mundo de executiva. De quem? José Pacheco, ele é um grande educador português que trabalha com projetos hoje no Brasil. Foi o português, a Escola da Ponte. Foi bem esse cara aí. Eu queria que meus filhos estudassem na Escola da Ponte, mas era lá no Porto. Foi bem isso. Existe em São Paulo o Projeto Âncora, mas o Zé Pacheco, ele fala uma coisa que me marcou muito. Isso foi a coisa que mais me marcou de uma palestra que eu assisti dele. Ele fala assim, que a escola hoje, ela tá no formato, ela funciona como uma escola do século XIX,
com professores do século XX E alunos do século XXI. Então, assim, é muito difícil. Eu tenho muitas amigas professoras e amigos também professores. Eu sei que sim, eu amo os professores. Não, pelo amor de Deus, não me façam um corte errado aí e me botem na rede. Não, a gente tem consciência de que existe um desafio absurdo em relação ao que está acontecendo. Quem são esses adolescentes? Quem são essas crianças de hoje? Que está tudo muito diferente. Eu vejo um movimento, muitas vezes, da escola culpabilizando os pais, dos pais culpabilizando a escola. Eu acho que nesse lugar, quem perde é a criança e o adolescente. Sabe? Então, eu realmente acredito que a escola pode ser um fórum interessante, mas com outro olhar. Com um olhar muito mais restaurativo, com um olhar muito mais colaborativo. Tem reuniões de escola... E aí, vou falar aqui, não vou citar, né? Mas existem reuniões de escola que são informativas. E eles avisam, essa é uma reunião informativa, chama todo mundo lá, a gente vai falar por 15 minutos e acabou a reunião. Gente, isso é super autoritário. Isso não é colaborativo, isso não responde às demandas do nosso tempo. E os adolescentes, principalmente, né, as crianças, elas já estão ali com aquela dificuldade, mas às vezes elas não têm essa força, essa coragem de questionar, né? Então, adolescente que chega, por exemplo, contar a historinha de hoje. Chegou da escola, minha filha contando isso, né? Tava lá entre o intervalo e a hora de educação física. Segundo ela, a professora de educação física sobe na sala depois do intervalo, faz a chamada e vão para a educação física. E existe um espelho de classe, né? Que é uma forma também de você controlar. Eu acho que a escola tem feito muitos movimentos para controlar e ter uma disciplina assim mais... Sim, a disciplina é a coisa mais importante que a escola quer. E muito menos um movimento de buscar de forma geral. E é difícil a gente generalizar, né? Sim, e não tô falando que não tem a culpa dos pais, né? Não tô falando nada. Só tô falando que a gente... Nem que não tem escolas que façam um outro movimento, né? Existem, mas eu acho que elas ainda são minoria. E aí, o que aconteceu com essa professora? Tem um espelho, de um voltado do recreio, ela disse que ela estava deslocada para falar, mas muito pouco deslocada. E a professora falou, quem tá fora do lugar? E aí, ela contou que ela falou, desculpa, já tô voltando. E mais pessoas. Calma aí, o espelho de classe é ficar sentado na sua cadeira, que nem antigamente. Não pode trocar. Ainda tem, não sei se meus filhos têm, não sabia que ainda tinha espelho de classe. Então, isso também foi uma novidade pra mim aqui em Floripa. Tô falando que não renovou? Exato. Olha isso. E aí a professora falou, tô tirando o ponto de toda a turma porque tinham pessoas fora de... Culpou ela pra... Você percebe que essa é uma maneira, uma ferramenta de controle que utiliza a culpa, o medo e a vergonha? Tudo, claro. Gente, você é muito forte aqui no que eu vou falar, mas todas as nossas estratégias que utilizam para que o outro faça o que eu quero que ele faça, culpa, medo, vergonha, dor, é violência. É uma estratégia violenta. Então, como que as escolas começam a pensar em como que dentro elas podem fazer ações que incluam mais os alunos e que possa ser mais colaborativo. Isso já existem pessoas fazendo. E o adolescente, ele vai questionar muito isso. Que é do adolescente, né? O adolescente já é questionador, né? E que bom que bom. Se questiona. E aí, assim, eu escutei ela contando essa história e eu falei, poxa, filha, porque ela tava com raiva, né? Eu falei, filha, é muito injusto, né? Nossa, é muito, não faz sentido, não sei o que, não sei o que. Então, gente, sabe, como que a gente pode fazer um adolescente ficar conectado com um professor e não ficar com raiva? Sendo que eu até não tô querendo passar a mão na cabeça, eu tenho também exemplos de coisa. Do recreio, não faz sentido. Então, pra quê? A serviço de que a gente tá? E eu tenho certeza que esse adulto que faz isso, professor, pai e mãe, é porque ele não sabe outras coisas. Ele não sabe como. Então ele precisa de outras estratégias. E para ele precisa aprender, estar aberto para isso.
Falei pra caramba, né? Não, eu tô falando, eu só fico pensando como é que a gente vai levar tanto esse trabalho pras escolas, sabe? Que volta aquilo. Como que a escola não tem psicólogos, não tem terapeutas, né? Alguns têm, né? É? Mas assim, As que eu conheço não tem. talvez estejam também sobrecarregados, também estejam apagando incêndio. Eu vejo que as escolas muitas vezes ficam apagando incêndio. Apagando incêndio. É isso. Tem uma formação que eu fiz, que é como educador para a sala de aula, né, para as escolas, e uma das metáforas que se utilizava, que eu acho muito legal da gente entender, é que para uma criança, um adolescente aprender, ele precisa andar num trilho, assim, que tem, de um lado, a parte do conteúdo, né, o desenvolvimento cognitivo, e do outro lado, esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que tem a ver com isso que eu falei, círculos de conversa. Que modelo esse adulto, professor, está sendo se ele utiliza culpa, medo, vergonha, dor para motivar o adolescente a fazer o que ele quer? É violência. Então, como a gente rompe esse ciclo vicioso? E a gente não tá falando que é fácil, né? Não tem nada de fácil nisso, não é simples. Até porque eu falei aquela frase, a coisa mais difícil da vida é educar. Exatamente. Não adianta daí os pais culparem a escola. Eu não vou lá falar, olha, aconteceu isso e tal, né? Porque eu converso... Eu acho que a gente quer trabalhar... Eu quero trabalhar junto de alguma forma que seja mais inovadora do que está acontecendo nas escolas. Também. Né? Não sei se vai ser agora para meus adolescentes, não sei quando vai ser, mas eu acho que é necessário. Então, a frase não é minha, muitas coisas vocês vão ver que não é minha, e agora a gente já sabe até o autor, que a escola... Quem é o autor mesmo? José Pacheco. José Pacheco. E sabe que eu voltei de Portugal, principalmente aos meus amigos portugueses me veem por causa da escola. Eu não fiquei feliz com a escola de lá. Ainda acho que aqui, ainda as escolas são mais inclusivas, mais... Nós temos também outro pedagogo muito famoso, que também está estudado bastante, que é o... Um brasileiro? É. Paulo Freire. Paulo Freire. Né? Então, assim, elas estudam lá em Portugal também, Paulo Freire, mas eu acho que a pedagogia aqui é ainda melhor. É porque tudo é atravessado pela cultura. A gente tem uma cultura muito mais diversa do que se você for olhar para o europeu, né? É mais antigo, é mais... Sim, a gente é mais livre, a gente tem mais jogo de cintura, isso tudo, a parte boa do brasileiro, né? Essa malevolência do bem. É. Dani, eu acho que a gente fez um baita no programa. Obrigada, a gente tinha aqui para falar, isso foram 8, eu tive 8 sessões com a Dani, de 1 hora, e às vezes se passava, né? As primeiras eram de 1h30. Foi um prazer. E essa aqui eu nem tô pagando, essa. Obrigada mais uma vez. Eu espero que mais pais e mães procurem educação parental. Eu acho que não acabou nas 8 sessões. É todo um caminho, uma trilha gigante. É o meu maior desafio na vida e que dá um trabalho danado. Dá trabalho. Mas também quando a gente vai vendo as coisas acontecerem. Beleza, né? Obrigada, tá? Obrigada a você. Dani, calma aí, eu abracei, te beijei, mas eu quero te dar um presente aqui. Eu tenho um amigo florista maravilhoso que é o Rafa Beduski. E eu pedi, eu quero umas flores pra Dani Toigo, minha orientadora parental, que tem feito o trabalho, tu merece. Eu acho que ele nem te conhece, mas eu acho que ele escolheu muito certo as flores. Eu achei esplêndido, né? Isso aqui, lindo, lindo. Ela chegou e viu, e depois eu falei, era pra ti. Eu nunca ia saber, eu achei que era um buquê que você tinha colocado na tua casa. Ai, que lindo, Anaía, muito obrigada. Obrigada, um presentinho. Muito bom.